Oi, boa noite, pessoal. Então, a gente está começando mais uma live do NAP. Hoje a gente vai conversar, então, com você sobre o núcleo de apoio, né? Eu vou chamar as nossas convidadas. Tá comigo aqui nesse momento. Então, o pessoal tá... Olá, gurias! Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo Tudo bem? bom? Tudo. Vou só esperar, vou chamar aqui também a Vanise. Então tá. Acho que ela. Oi, Vanise! Então tá bem. Então, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai começar mais uma live do NAP. Então, é um NAP pela UFIXPA e hoje a gente vai apresentar o NAP para vocês, porque tem bastante gente entrando no NAP, tem bastante gente entrando na UFIXPA, né, nesse momento, e também contar um pouco para vocês, não só do que a gente faz, mas também dos nossos bastidores, né, como é que funciona todo um trabalho que muitas vezes vocês não conhecem. Então, me apresentando, eu sou Ana Carolina, eu sou psicóloga, atualmente eu coordeno o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e agora comigo na live tá a Silvana e a Jéssica. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, gurias. Boa noite, eu sou Silvana, trabalho no NAP, na parte administrativa. Oi, Eu Jéssica. sou, eu sou a Jéssica, então eu sou estudante do 7º semestre de Psicologia aqui na UFSPA. Eu sou estagiária do NAP no Núcleo Educação. Tá conosco também a Vanise, que é a nossa intérprete de Libras, que está nos auxiliando na acessibilidade. Então, vou contar um pouco o que é, por que é que o NAP existe na instituição. Então, o NAP atualmente né, ele é ligado ao núcleo, à, à pró-reitoria de graduação. Né? E a principal hoje, né, a gente existe por nossa estrutura de trabalho, ela existe para que a gente consiga trabalhar para promover a saúde e o bem-estar, né, do corpo, tanto do corpo discente quanto do corpo docente. Então a gente trabalha integrado também com outras assessorias, outros núcleos da própria pró-reitoria de graduação. Isso é uma das coisas, acho que, bem importante. Né? Além disso, né, uma das outras nossas funções dentro da instituição é contribuir para o processo de melhoria, né, do ensino e aprendizagem. Então, fazer toda essa integração, né, com o processo de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o próprio docente. Uma das outras nossas funções também é coordenar o programa de tutoria da instituição. Então, tem todo um trabalho que a gente faz junto aos tutores, né, e com os tutores, para que o programa de tutoria possa acontecer né, ao longo de todos, ao longo dos cursos e ao longo de todas as séries na instituição. Então, isso é bem resumidamente, né, por que a gente existe, né, dentro da UFIXPA. E então eu vou pedir agora para que a Silvana possa apresentar um pouco do trabalho, né, da equipe administrativa. A gente hoje está aqui representando, né, os nossos colegas, na verdade, que tem, né, hoje nós somos em 13 pessoas compondo
o núcleo de apoio psicopedagógico, e cada um vai apresentar os seus subgrupos de trabalho. Então, Sil, tá com a palavra. Tá bem. Então, eu sou Silvana, estou aqui representando a Elisângela também, a Elis, que é minha dupla na parte administrativa. Eu atuo na UFSPA como servidora fazem 6 anos, vai fazer 6 anos, no NAP há quase 2 anos. Uma curiosidade é que eu já fui aluna da UFSPA também, então já estive do outro lado, sei como é que é fazer parte do outro lado também. Tanto eu e a Elisângela somos bacharéis em psicologia, então, apesar de a gente fazer uma função bem administrativa no NAP mesmo, isso nos instrumentaliza, é mais uma ferramenta, na verdade, né, que a gente tem de cuidado, de empatia, de sigilo, porque muitas vezes nós somos o primeiro contato de quem procura o NAP, né? E o NAP, como a Ana começou falando, assim, ele está na linha de frente de diversas ações da UFSPA, e nós, tanto eu quanto a Elis, a gente auxilia de forma administrativa nessas diversas ações, acho que praticamente em todas as ações, né? Um pouquinho em cada coisa. Não teria como falar de tudo, porque são várias coisas para falar, né? E o tempo é curto. Mas, assim, vou tentar resumir um pouquinho, assim, talvez das principais ações que tem mais, assim, também relação com o aluno, que é a maioria do nosso público aqui, né? Então, tem o atendimento em psicologia clínica e o acompanhamento em psicoeducação. Geralmente, quem solicita o atendimento para nós é o próprio aluno. Agora, durante a pandemia, isso tem acontecido através do e-mail do NAP. Quando chega a solicitação, a gente sempre verifica com o aluno que tipo de solicitação que ele quer, o que ele está precisando. Se é um atendimento em psicoeducação, se é um atendimento em psicologia clínica. Nós solicitamos que ele nos envie alguns dados, né, como o curso, a série, o telefone, para a gente poder fazer depois, posteriormente, esse encaminhamento. Depois disso, a gente faz um registro ainda numa planilha interna do NAP para nossa própria consulta e depois o encaminhamento para quem vai atender, fazer esse primeiro contato daí de atendimento com o aluno. Outro trabalho assim, que a gente tem feito bastante, principalmente nesse período, é cuidar das redes sociais do NAP, principalmente do Instagram. Então, acho que a gente passou assim, a investir bastante nesse período em função de estarmos todos online, né? Porque pensando assim que o Instagram é um meio importante assim, de comunicação com a comunidade acadêmica, e é como se fosse a nossa salinha ali, 218 do prédio 1, porque é onde a gente consegue ver e ser visto, né, pelas pessoas da UFSPA. Então, a gente passou a investir bastante e enquanto trabalho administrativo, nós que fazemos toda a parte de arte, das divulgações que vocês veem na página do Instagram do NAP. Então, tem a arte, tem quando vai acontecer uma live, a gente que cria, os grupos, as oficinas. Agora a gente tem feito também um trabalho de divulgação das ações do NAP dentro da página. Então a gente divulga, a gente está tentando também aprender, né, um pouco sobre essa ferramenta que é o Instagram. Então a gente está sempre estudando, aprendendo para nos qualificar e poder nos comunicar melhor com vocês. Além disso, sim, tem várias outras ações que aí são várias, né? Eu até fiz aqui um resumo, mas assim, só vou citar mesmo. São reuniões administrativas, reuniões com os estagiários, reuniões da comissão NAP, tem o mapeamento dos processos do setor, inserções de materiais no Moodle, criação de formulários, como, por exemplo, o formulário de avaliação da tutoria, que
agora, recentemente, foi também criado para ter acesso de forma online. Então, foi passado o formulário todo para a forma online. Divulgação e organização das seleções de estágio, a gente auxilia também nisso. Solicitação de suporte para informática, para Ascom. Os processos administrativos internos também, a gente cuida, apoia a Prograde quando a Prograde solicita. E eu até deixei por último a tutoria, né? Porque depois eu já posso passar a bola para a Jéssica. Então, como a Ana falou, o NAP coordena o programa de tutoria e a gente até estava conversando esses dias, né, antes dessa live, e eu comentei com a Ana que eu fui aluna da UFSPA, então eu também participei do programa de tutoria, e eu lembro que na época eu não entendia muito bem qual era a razão de ser do programa. Mas eu não tinha noção, assim, de tudo que envolvia e da importância, né, do programa. E eu só fui ter essa noção depois que eu comecei a trabalhar no NAP. Pessoal, a gente teve um problema de conexão aqui. Vou chamar de novo o pessoal para participar comigo. Tivemos uma queda. Convidando aqui o pessoal para entrar. Oi, oi, Silvana. É bem Caímos. estável esse horário, né? Aí, se tu quiser seguir enquanto eu vou chamando. Sim. Então, como eu acredito que vocês tenham conseguido ouvir até a parte que a gente estava falando das reuniões, né? Que acontecem com os tutores para ajudar na organização da tutoria. Então, a gente auxilia nessa parte. Também durante o semestre, os tutores entram em contato com a gente, muitas vezes individualmente ou através do curso, solicitando reuniões com a Ana, para a Ana auxiliar nessa organização do cronograma. Em outros momentos, os tutores entram em contato já sabendo mais ou menos o que eles vão trabalhar com a turma, baseado no que a turma está solicitando ou que eles estão percebendo que a turma está precisando. E aí nós fazemos essa conversa com os tutores de organizar mesmo o horário que a tutoria vai... O horário na agenda do NAP, né? Marcar na agenda do NAP, informar para a Ana e para a Ana fazer a combinação posteriormente com os estagiários que vão entrar na tutoria. Então, eu fiz só um resumo mesmo, assim, do que a gente faz, né? Para vocês terem uma noção. E agora, não sei se a Jéssica quer falar um pouquinho da parte deles daí. Sim. Então, eu acho que a Ana e a Silvana começaram a introduzir, né, toda a estrutura do NAP. E dentro dessa estrutura, então, dá para se dizer que no que chega ao aluno são duas divisões principais, que são a divisão do núcleo Edu, e do núcleo Educação e do núcleo Clínica, né? Então, depois vai vir uma das colegas que trabalha na questão do núcleo clínico. E nós, ali da Educação, o que a gente faz? Dentro dessa proposta de trazer um bem-estar para a saúde psíquica do aluno, de olhar o aluno como uma pessoa completa, né, dentro desse processo de vivência dele da universidade, o NAP, então, tem um olhar voltado para colher demandas da comunidade acadêmica da parte dos alunos e, então, devolver algum retorno. Isso é feito de forma coletiva, por exemplo, com as turmas nas tutorias, com a oferta de oficinas, e também de forma individual, como o acompanhamento dos alunos com demandas tanto da parte clínica como da parte de organização de estudos, né, que a gente trabalha com a questão da autorregulação da educação, da aprendizagem. Então, por exemplo, nas tutorias, como a Silvana comentou, o NAP entra nas tutorias dos cursos, às vezes com algum assunto já pré-estabelecido, como a questão da autorregulação da aprendizagem, e também com uma posição de escuta,
de ver o que que aquela turma traz, quais são as necessidades enquanto turma, que possam ser trabalhadas para ajudar eles, né, na comunicação com professores, em lidar com alguma disciplina, em se organizar com o horário de estudo. Bacana. Estão sendo pensadas algumas oficinas novas, né, como oficinas que conversam com a questão da sempre voltado para o que possa ser interessante para o aluno. E também tem os atendimentos individuais voltados para a organização, que sempre com o aluno, que um aluno tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, ele pode procurar o NAP, então vai passar por um processo de triagem, vai ser em os estagiários, qual é a necessidade daquele aluno, qual é a rotina que ele tem, qual é o tipo de dificuldade, se é uma dificuldade mais relacionada à matéria, relacionada à questão de organização mesmo, ajudar esse aluno de forma individual a se organizar para os estudos deles. E isso sempre é feito, claro, com a orientação, né, que aí é a parte do assim, né? Então a gente tem orientação com a Ana, com os outros psicólogos da equipe também, em que a gente se discute, claro, sempre considerando o sigilo, mas se discute o caso de cada aluno, se troca ideias para ver como que isso pode retornar da melhor maneira. E também temos supervisões de estudos, em que a gente tem a parte teórica de estudo para conseguir pensar nessa essa dinâmica de atendimento ao estudante. E eu acho que é basicamente isso. Sempre que se identifica alguma necessidade para além do auxílio psicopedagógico, a gente encaminha para o núcleo de clínica ou até mesmo, se preciso, para um atendimento para fora da UFSPA. E eu acho que é mais ou menos por aí, né, Ana? Isso, eu fiquei pensando também, a gente poder explicar um pouquinho o que para quem não conhece, o que é o programa de tutoria, né? Que resumidamente é um programa de apoio e acolhimento, apoio e acompanhamento, né, ao longo de todas as séries, para todos os cursos da instituição, né? Então e cada série vai ter um tema específico a ser tratado dentro de 3 eixos que a gente chama, que é o acadêmico, o pessoal e o profissional. Então que a gente tem uma série de ações e tarefas que se trabalham então dentro do programa de tutoria na UFSPA, que é um programa bem específico e também um diferencial importante da instituição, né? Então, por exemplo, na primeira série a gente tem todo um foco voltado para poder o aluno conhecer a UFSPA, conhecer os programas que a instituição oferece, poder também se ambientar, né, nessa própria vida acadêmica, né? Já na segunda série se começa a ter todo um olhar mais voltado para a própria profissão, para o próprio entendimento aquela vida, né, profissional que o aluno está buscando e assim por diante, né? Depois, quando já começa para os anos finais, então se volta mais para esse olhar mais voltado tanto para a entrada no mercado de trabalho, quanto para os estágios, para TCC, enfim, para essas conflitivas que estão vinculadas a esses temas, né? Então, isso acho que é bem importante, né? Não e é isso que a gente estava falando, assim, tem esse, digamos, um cronograma, assim, pré-estabelecido, conforme as turmas, mais ou menos, né, conforme a necessidade daquela turma, daquele ano, daquela série, mas essa construção, assim, ela é flexível, assim, porque às vezes acontece alguma demanda, né, especificamente naquele ano, naquele momento, e a turma está precisando falar sobre aquilo. Então, o espaço de tutoria tem isso também, né? Ele tem
essa possibilidade, né? A Jéssica comentou também isso de que às vezes eles entram na turma para conhecer a turma, para falar sobre um assunto específico, mas identificam alguma necessidade, ou a própria turma mesmo pede. Né? Sim. Sim. Mesmo o cronograma já é pensado no que geralmente é uma demanda, né? Mas ele é um retorno, vai e volta, né? Porque a construção é feita pensando no aluno, ou individualmente, ou enquanto turma. Isso, exatamente. E aí também, por um outro lado, tem todo um trabalho que a gente, como núcleo de apoio, também faz com os tutores. Então, tem um espaço quinzenal para os tutores, para a gente poder pensar as atividades, discutir as atividades que são realizadas também nas tutorias. Atualmente, a gente tem procurado adaptar para esse modelo, para esse nosso novo modo de trabalho, né, que é o modelo online. Então, temos procurado levar propostas também diferentes para esse nosso novo jeito de trabalho. Então, acredito que e dá espaço para bastante criatividade, esse trabalho dentro do programa de tutoria dentro da educação, assim, né? Então é um trabalho bem interessante. Não sei, Guria, se vocês têm mais. A gente hoje tá corrido, porque como, né, temos uma das coisas que, como a Jéssica trouxe, a gente tem dois núcleos bem importantes, que é o núcleo de clínica e o núcleo de educação. Agora eu vou convidar, vou pedir para que as gurias se despeçam e eu vou convidar então, né, o núcleo de clínica para vir conversar conosco e também a representante das bolsistas técnicas da psicologia que trabalham também no núcleo de apoio. Também acredito que vai entrar a Xana no lugar da Vanise, né, para seguir conosco. Então tá. Vocês querem se despedir, gurias? Boa noite, obrigada pelo espaço e dizer, né, que estamos de portas abertas. Podem nos contatar sempre que quiserem, que necessitarem, que precisarem de qualquer ajuda, ou quiserem conversar, quiserem esclarecer qualquer coisa. E nós estamos no e-mail, então, né, nap@ufspa.edu.br. E também podem nos contatar aqui através do Instagram pelo direct. Então, tá. Lembrem de indicar o NAP para os colegas sempre que precisarem também, né? Tchau, tchau. Tá bom? Tchau, gurias. Obrigada. Até. Até. Tchau. Vou convidar então agora a Jéssica para estar aqui conosco e a Camila, que eu estou procurando. Então, Jéssica, boa noite. Oi, boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Estou chamando a Camila aqui para estar conosco. Ela deve estar entrando. Então, Jéssica, se tu quiser começar a te apresentar. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica, eu faço parte do grupo de estagiários da psicologia clínica dentro do NAP. Somos no total 4 estagiárias. Sou eu, a Camila, a Tatiana e a Josilene. Bom, a gente, como a Sil falou anteriormente ali na live, a gente costuma realizar esses atendimentos clínicos recebidos como demanda ali
pelo e-mail do NAP. E esses atendimentos, eles costumam ocorrer da seguinte forma. A gente realiza, em primeiro momento, a gente pega essas informações, né, dos alunos que têm interesse em seguir com o tratamento, e a gente entra em contato com esses alunos para a gente realizar a primeira entrevista com eles, que seria a nossa triagem. E essa primeira entrevista que a gente realiza com os alunos é mais para compreender mais ou menos compreender a história desse paciente, né, desse aluno que está procurando a gente, compreender quais são as principais demandas dele, entendeu? Assim, uma entrevista de conhecer a pessoa mesmo e saber quais os objetivos dela com o tratamento. E depois disso, depois da gente ter essa primeira conversa, a gente acaba se reunindo em grupo, né? Nós como estagiárias e a Ana como a nossa coordenadora. E a gente discute, assim, qual seria a melhor estratégia com esse paciente. A Ana dá um olhar mais profissional, né? Para nós estagiárias. Então, a gente conversa bastante e entra muito em comum acordo, assim, de questão de horários, quem pode melhor atender esse aluno, esse paciente. E após essa discussão, né, em conjunto com todas e de acordo com todas, sempre respeitando o sigilo, né, da história do paciente que está nos procurando, a gente retorna para conversar com esse paciente. Aí a gente dá uma devolutiva para ele, né, do que foi conversado, em conjunto com o grupo. Oi, Camila. Olá, boa noite, meninas. Olá, cara. E a gente vai conversando com ele, né? E começamos o processo de tratamento. Pode ser com a pessoa que realizou a triagem ou com qualquer outra estagiária, né? Isso é decidido muito por disponibilidade dos horários que a gente possui, né? Para atender esse paciente, os horários que ele também tem disponível para estar recebendo o atendimento. E esse atendimento, a gente utiliza a abordagem da TCC. Muita gente não conhece muito bem, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a TCC. Bom, a TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma abordagem dentro da psicologia. A psicologia possui várias abordagens, e a TCC é uma delas. E o NAP se utiliza dessa abordagem nos tratamentos com os pacientes. Então, o que seria a TCC? A TCC parte de um princípio, de um modelo cognitivo em que os nossos pensamentos, eles acabam influenciando muito e gerando determinados comportamentos, emoções e sentimentos. Então, quando ocorre determinada situação, não é a situação em si que vai gerar determinada emoção ou comportamento, né? O que gera isso é a forma como a gente interpreta essa situação. Então, muito parte da visão que a gente tem de nós mesmos, do mundo e das outras pessoas que vai influenciar isso no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente possui visões muito distorcidas, né, da realidade. Então, o intuito é nós, como terapeutas, né, e paciente, trabalhar em conjunto para tornar essa forma de ver as situações um pouco mais clara, né? Tipo, eu gosto muito de usar o exemplo que a Judith Beck usa no livro dela, que é como se o paciente tivesse com um óculos todo pintado de preto, né? Que ele não conseguisse enxergar as coisas direito. Nós vamos auxiliando esse paciente a ir limpando esse óculos e tornando a visão dele um pouco mais clara, mais lúcida, mais realista. A gente não quer que o paciente fique enxergando tudo positivo, como se a vida fosse maravilhosa, mas a gente quer que ele enxergue a vida, as situações um pouco de forma mais realista, né? Então, a gente utiliza muito da TCC durante o tratamento. Eu sou fã do TCC. Me especializar e fazer o meu estágio dentro do TCC. Então, esse foi um dos motivos de querer estagiar no NAP. Então, mais ou menos, é esse serviço que a gente fornece. Quem tiver interesse, pode saber que vai ser muito bem acolhido por nós estagiários, vai estar sendo supervisionado também pela Ana, não é um trabalho, né,
só de estagiários. Muita gente acaba tendo um certo preconceito por estar sendo atendido por um estagiário e não por um profissional, mas é muito bom o pessoal saber que, além de nós, existe a Ana por trás, sempre nos apoiando, avaliando todas as situações que a gente traz para ela, discutindo tudo muito de forma conjunta e respeitando sempre o sigilo, não, né, a história do paciente, respeitando e não trazendo isso para fora da nossa sala de reunião. Então, seria mais ou menos isso o serviço da psicologia clínica dentro do NAP. Obrigada, Jéssica. Isso que é bem importante tu poder dizer, né, que a gente tem muito estudo né, por trás de todo atendimento, todo o olhar que a gente lança para cada pessoa que procura, busca o núcleo, né? Tem todo um estudo. Então a gente tem não só os horários que a gente discute em supervisão individual, mas tem um horário que a gente se encontra nos seminários também, que dão todo o embasamento teórico, então, para poder entender e acolher melhor, né, estruturar clinicamente os atendimentos e que vão também permitir que tenha uma consistência, né, todo o atendimento, assim. Então, eu vou convidar também agora a Camila para conversar conosco, se apresentar oficialmente, né, Camila, e conversar conosco sobre o trabalho, né, representando aqui as bolsistas técnicas, que é lindo também o trabalho que vocês fazem, que deu bastante também robustez e fez todo deu um crescimento importante para o núcleo de apoio. Assim. Bem-vinda, Camila. Ai, obrigada. Sim, eu acho que é bem importante esse trabalho, né, que a gente realiza. Todo o trabalho do núcleo é importante, né? E eu tô aqui para falar, então, da perspectiva, enfim, dos bolsistas de apoio técnico. Atualmente, o NAP tem 2 bolsistas de apoio técnico, sou eu, Camila Baldino, e a nossa colega Giana Petri. Petri Rodrigues. Isso. E nós 2 somos, então, psicólogas de formação, temos especializações, eu tenho, enfim, um mestrado também feito pela UFSPA, né? E a ideia desse trabalho de apoio técnico é exatamente poder contribuir nessa frente de atendimentos clínicos, né? Como também nessa instrumentalização mais técnica, né? Mais teórica, enfim, dos estagiários, né? Enfim, do serviço como um todo, né? Então, os bolsistas, enfim, a gente e a Giana, fazemos o acompanhamento clínico de alunos, nós fazemos as reuniões, né? Nós compomos a equipe, então, do NAP, e temos reuniões 2 vezes por semana para discutirmos as situações, discutirmos estratégias, discutirmos frentes de ação do NAP dentro da universidade, junto à comunidade acadêmica. Tivemos recentemente dados de trabalho do NAP divulgados, né, por relatórios anuais, e a gente pôde observar, enfim, que no ano de 2019, que foi o ano que os bolsistas técnicos começaram a trabalhar no NAP, né, enfim, até agosto tinham acontecido em torno de 300 atendimentos, né, e que após a chegada, então, dos bolsistas, aconteceu a chegada de um em agosto, a da Giana em setembro e a minha chegada em outubro. Esse número cresceu, né, quase 3 vezes, né? Enfim, os atendimentos foram para quase 1.000 de agosto até dezembro. E no ano Porque de 2020... até então era só um profissional da psicologia, né, que sou eu, né? E aí então a gente conseguiu trazer mais 3 profissionais da psicologia nesse sentido, e eu acho que isso é a grande importância do serviço, né, dos bolsistas técnicos. Desculpa te interromper, Camila. Mas é isso mesmo, assim, a ideia de que o trabalho também vai ganhando amplitude, né, com a chegada, enfim, desses outros profissionais e vão conseguindo dar condições para que o trabalho e o que o NAP oferece possa chegar também a um maior número de alunos, né?
E aí, bom, no ano de 2020, só para trazer uma notícia, nós tivemos mais de 1.300 atendimentos, né? Foram todas as nossas atividades, a grande maioria a partir de março, enfim, foram online, né? Mas nós tivemos, então, um alcance muito importante. Isso nos traz uma riqueza como um retorno, né? Muito importante. E aí, bom, os bolsistas também participam dos seminários que acontecem com os estagiários, tanto os estagiários de educação quanto os estagiários de clínica. Né? Esses seminários acontecem nas quintas à tarde. Estávamos, né, anteriormente nos seminários. São momentos muito ricos, de trocas muito importantes, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista de estratégias mesmo, de, enfim, técnicas, oficinas, espaços e serviços que vão ser ofertados, né? Então, a gente não só pensa e desenvolve ferramentas e instrumentos nesse espaço, mas a gente também testa, a gente também adequa, né? O que torna o trabalho ainda mais importante e refinado, assim, né? Isso é uma das questões que eu acho bastante relevante de poder trazer, assim. Então, quando uma oficina é oferecida ou quando uma atividade de tutoria é ofertada, o quanto essas atividades foram exaustivamente desenvolvidas, pensadas, adequadas e readequadas, né, por toda a equipe do NAP, até que esse produto possa, né, possa ser compreendido como, ok, entendemos que agora ele pode ser oferecido, agora ele está e vai oportunizar para os alunos, para a comunidade, o que a gente espera, enfim, o que a gente deseja alcançar. Então, assim, tem todo um trabalho bem importante e bem por trás, assim, né, que desses espaços que o NAP está inserido e está se ocupando, enfim, de inserir, que eu acho que fica super relevante, assim, da comunidade saber, porque eventualmente, quando a gente vê alguns materiais circulando, não é possível a equipe de quantas pessoas pensaram sobre. Nossa. Camila, eu não sei se foi só para mim, mas Deu uma travada também. deu uma Deu uma travada no travada. finalzinho. No finalzinho. Não, tá, ai, que pena. Mas na ideia de poder observar que as atividades são muito trabalhadas, muito pensadas, né, pela equipe toda, para que isso possa ser ofertado e que, às vezes, quando isso é oferecido, nem sempre a gente consegue perceber a dimensão, né, do trabalho que está envolvido ali. Um outro elemento que eu acho que é bem importante, assim, é que essas atividades, enfim, os trabalhos que são desenvolvidos pelo NAP, eles são pensados em conjunto, eles são oferecidos em conjunto e depois eles são também repensados, né? A partir do seu exercício, a partir da sua experimentação na prática, né? Então, assim, é um serviço muito amplo, é um serviço que está presente em muitos outros espaços do NAP, da universidade, né? O NAP está presente. Então, assim, eu fico muito satisfeita e fico muito feliz de compor a equipe que realmente faz um trabalho muito bacana. Eu acredito que é bem importante isso que tu trouxeste, né, Camila, até. Acho que uma das coisas que tu falaste dessas reuniões que a gente tem como mais equipe técnica, né, nas 2 vezes na semana e que a partir dali também a gente pensa muito das estratégias e depois traz, né, para o pessoal dos estágios, enfim, para discutir junto e pensar, para botar em prática as ações e aí até uma das coisas que a Jéssica trouxe, hoje a gente está representado pelas 2 Jéssicas aqui, né? As Jéssicas trouxeram, né, que eu acabo sendo tecnicamente a supervisora dos 2 estágios, tanto do estágio da clínica quanto do estágio da educação. E uma das coisas que a gente busca no NAP, e eu digo a gente porque, como a Camila trouxe,
tem um grupo pensando, né, as ações, né? Eu fico muitas vezes na linha de frente dessa parte técnica, mas tem um grupo pensando essas ações. É essa excelência, então, como reforçando o que a Camila está trazendo, né? Tudo que é colocado em prática depois sempre é pensado e discutido também. O que deu certo, o que não deu, para a gente refazer ou repensar, ou mesmo aprimorar e melhorar as ações nesse sentido, né? E uma das coisas que eu acho que também é importante é muitas vezes vocês poderem também nos dar os retornos. Então, as oficinas, elas têm as avaliações depois, para que vocês possam também dar opiniões de vocês sobre o que vocês acharam, o que dá para melhorar. O programa de tutoria também, normalmente no final do ano, a gente sempre, até como a Silvana tinha trazido, tem um questionário online, então a importância de vocês poderem responder esse questionário, esse material, para também nos dar esse retorno, porque a partir daí também esse olhar de vocês também vão nos trazer elementos para poder aprimorar e desenvolver outras práticas, né, um material com mais qualidade para levar para vocês, não só na tutoria, mas em várias outras ações que a gente pode fazer em termos de núcleo de apoio. Até como a própria Silvana trouxe hoje, ela e a Elis, que são as nossas representantes administrativas aqui, elas estão, né, bastante empenhadas, né, em fazer com que o nosso Instagram funcione e fique na linha de frente. Tem toda uma questão do algoritmo para que vocês possam enxergar o NAP nesse sentido. Logo que começou a pandemia, e aí acho que tem a importância dos bolsistas técnicos nesse sentido, porque na época daí os estágios também foram suspendidos, todas as atividades acadêmicas foram suspendidas, né? A gente rapidamente se reuniu e pensou, bom, como é que a gente vai estar em contato com os alunos? E aí eu agradeço a equipe também que na época era a Camila, a Gi e o Anderson, que hoje já não está mais conosco, mas que eu, né, lancei para eles, vamos para o Instagram, então vamos fazer live. E a gente fazia live segunda, quarta e sexta, né, se revezando nessas lives. E foi algo que a gente teve retornos bem positivos de vários alunos em relação a essas lives, por esse contato assim, com vocês. E então, e graças muito o trabalho dos bolsistas técnicos, né, Camila? Então, eu acredito que a importância hoje do trabalho de vocês, também nessa interlocução comigo como profissional técnica e hoje como coordenadora do núcleo de apoio, mas também como profissional técnica, né, psicóloga nesse sentido. Então, eu acho que é bem importante esse trabalho, assinalando nesse sentido, exatamente por pensar junto as ações e por a gente trabalhar em conjunto nesse sentido. Sim, acho que sim. E achei super importante isso que tu trouxe, né, Ana, a respeito das lives, né? Porque isso eu acho que mostra bem a cara do NAP, assim, né? O jeito do NAP. E a ideia é estar perto dos alunos, estar perto da comunidade acadêmica, escutar as demandas e poder produzir coisas a partir disso. Então, assim, sintam-se sempre muito à vontade de contribuir conosco através do nosso e-mail, através do nosso Instagram, através das nossas lives. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera, exatamente para poder produzir conteúdos na direção das questões que são relevantes para vocês, né? Então, assim, foi muito rápido esse processo, né, Ana? Mas também a gente sente que foi muito acertado e que é uma prática, enfim, que veio para ficar, né? As lives do NAP seguirão. Exatamente, vieram para ficar. E agora, né, a gente tem esse horário, ou nas quartas ou nas quintas, né, que vieram exatamente para ficar, para poder estar em contato com vocês. E são diversos temas, enfim, conforme a gente vai trabalhando alguns temas, ou apresentando o NAP, ou apresentando a universidade como um todo, enfim, vai
vai sendo bem eclético esse espaço, assim. Eu acho importante também reforçar o quanto o próprio núcleo de apoio ele conta com, tem uma comissão também que é formada por docentes que também pensam as estratégias, pensam as ações do NAP também conosco, né? E também a gente conta com o apoio de um programa do PID também para poder pensar as ações de tutoria, que são bem importantes, e a gente está nesse sentido, acho que ampliando a nossa forma de pensar o programa de tutoria e fazendo ações diferenciadas, como eu até tinha comentado com vocês. Então, acho que a Camila caiu. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, Jéssica. Eu convidei a Camila. Agradecer por estar representando, né, o grupo e chamar o pessoal, quem tiver interesse, né, de receber o atendimento clínico, a gente vai receber com todo carinho, com toda atenção. Aproveitem o serviço que o NAP oferece, ele é muito legal. Eu acho que nem toda instituição fornece esse serviço para os seus alunos, eu acho muito legal isso. E procurem a gente vai estar disponível para atender vocês. E é isso. Cami. Eu caí, peço desculpas, a internet hoje está difícil. Mas eu acho que, complementando isso que a Jéssica trouxe, né? É muito bom estar aqui, poder falar desse trabalho tão importante. Muito bom poder fazer parte dessa equipe que produz um trabalho tão importante. Então, assim, a comunidade acadêmica, que os alunos possam fazer uso desse espaço, uso desse serviço, que oferece tanto e que... Eu acredito que a Camila travou de novo, pelo menos eu recebi uma informação aqui de que ela não estava podendo participar, mas deixa eu ver se ela consegue se despedir aqui. Então, pessoal, encerrando também, eu agradeço a presença de todos, reforçando que o NAP segue à disposição de vocês, tanto para os acompanhamentos na área da educação, então, que é para poder se organizar nos estudos, para quem tem dificuldade agora para finalizar também os seus TCCs, que a gente tem um trabalho nesse sentido, para os atendimentos, né, clínicos, então a gente tem um trabalho bem amplo nesse sentido. Reforço a importância de vocês poderem participar das tutorias, né, com seus grupos, né, nas suas séries, nas suas turmas, que é um trabalho também, um diferencial importante da universidade. Eu acho que aproveitem, né, nesse sentido. E reforçando então de novo, o NAP fica à disposição de vocês para o que vocês precisarem. O nosso contato é o nap@ufixpa.edu.br ou pelo nosso direct aqui do Instagram. Não, quando vocês precisarem, façam contato que a gente vai sempre, né, que possível, dar retorno, e nossos retornos normalmente são bem rápidos para vocês. Então, obrigada, pessoal. Um beijo para todo mundo. E se precisarem, entre em contato, né, e nos também deem retorno daquilo que vocês precisam ou querem ou esperam, né, da gente como núcleo de apoio psicopedagógico. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.